No caso, a pessoa que está recebendo o conselho tem que se esvaziar. Exatamente. Porque tem que aceitar o que o outro está falando. Como verdade. Porque senão é só uma opinião. Muito bom. Porque se eu estou me aconselhando, eu quero uma direção vinda da tua mente. Senão é apenas uma opinião. Muito bom. Ok? Agora a pergunta, de quem nós devemos tomar conselhos? Qual é o tipo de pessoa que pode nos aconselhar? Pessoas que Deus levantou até o ímpio. Por quê? Porque se a sabedoria está nos múltiplos conselhos, se nós precisamos, por exemplo, um aconselhamento técnico, não necessariamente aquela pessoa é convertida. Ok, claro. Se nós precisamos, às vezes, de uma repreensão, não necessariamente aquela pessoa é convertida. Então, o que nós temos? Nós temos que ter a sabedoria de pedir o quê? Discernimento de espírito. Para quê? Para que o aconselhamento não tenha viés ideológico meu. Porque muitas vezes Deus usou o meu inimigo para me mostrar onde eu precisava mudar. Muito bom. E se eu quisesse refutar que não era Deus, eu não teria melhorado o meu eu. Muito bom. Então nós temos que entender que nem sempre vai vir com flores e algodão doce. Nem sempre vai ser um profeta em cima do púlpito falando, olha, Daniel, Deus manda te dizer com muito amor, com muito carinho. Não. Deus vai te dar visão e ele vai usar quem ele quer. Porque às vezes, irmãos, a mula está vendo e nós não estamos vendo. É isso aí. A mula está vendo o anjo, mas nós não estamos vendo. Então, a importância do aconselhamento, Daniel. Por quê? A sabedoria está nos múltiplos conselhos. A ambiência eleva ou rebaixa o seu nível. Eu até vou pedir a liberdade aqui e vou usar essa escultura. E eu vi um Reels essa semana, onde um pai falava para a filha subir no sofá. E falava assim para ela, me puxa. E ela não conseguiu. Aí o que ele fez? Ele pegou e puxou ela para baixo, ela caiu. Ele falou, filha, vem um ensinamento. É mais fácil alguém te puxar para baixo do que você fazer alguém crescer. Então, cuidado com as pessoas que você se relaciona. Por quê? Nós temos que ter muito direção de Deus para que, ao invés da gente estar subindo, a gente não esteja sendo puxado para baixo. Muito bom. Então, nós vamos usar um texto aqui hoje, Daniel, que está em 1 Reis, capítulo 2, versículo 1. É uma conversa de Davi com o seu filho. E olha que momento que ele está falando. A Bíblia vai dizer assim, na minha pelo menos está assim, ó, as últimas ordens de Davi a Salomão. Então entenda, Daniel, que se são as últimas ordens, haviam ordens anteriores. Sim. Então eu já começo a entender que o aconselhamento é algo que não pode ser pontual. É algo que tem que ser durante toda uma caminhada, até a morte. Porque Davi estava aqui num leito de morte. Mas ele já vinha dando ordens, ele já vinha aconselhando Salomão. Salomão já observava o seu pai. Então, o aconselhamento, Daniel, muitas vezes ele vem por ordens, mas o aconselhamento também, ele acontece por observação. Excelente. Então, às vezes, Deus ele não vai usar pessoas, às vezes, com palavras, mas ele vai usar pessoas com resultados. E aquilo vai moldar você. Olha, eu fiz uma mentoria o ano passado com o seu irmão, com o Tiago e com o Flávio Augusto. Ok? Nós estávamos numa sala com 100 pessoas. Aquelas pessoas não estavam ali palestrando. Só que o comportamento dela me aconselhava. A observação do nicho de cada um individualizado me acrescentava coisas. Sim. Então, o aconselhamento, Daniel, tem que ser algo que você busque. É você viver, estar em lugares, na presença de pessoas que façam com que a tua tenha uma expansão de consciência. E a observação é uma das primeiras fontes de conhecimento da história.
Porque na época, imagina, séculos, milênios, as pessoas não tinham um livro, não tinham um YouTube, não tinham um podcast, não tinham um professor e aprender como? Observando. Ó, ficou de noite. Quanto tempo demorou? Vai demorar para ficar de dia. Aí ela observou, ela fez a conta, ela começou a aprender. Né? A observação é fundamental. Não tinha que era passado o conhecimento de pai para filho? Uhum, tradição oral. Tradição oral. Essa é a palavra que você lembrou perfeitamente. Então precisa desenvolver nos relacionamentos a tradição oral de ouvir, Daniel. É verdade. Ouvir. As pessoas têm muita dificuldade. Eu não conheço ninguém, Daniel, com resultados acima da média que não são bons ouvintes. Tem que ser bom ouvinte para tudo, até na comunicação. Biblicamente, a gente tem que ouvir, e quando a gente ouve a pessoa, mais do que fala, a gente gera conexão. O ser humano, por si só, gosta muito de falar. Quando alguém se coloca a ouvir, só por isso já está chamando a atenção e agradando aquela pessoa. Exatamente. Vamos para a Bíblia, então. 1 Reis 2. Fala assim, ó. Quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo... Então, entenda, irmãos, que, olha só, a primeira coisa que ele vai ensinar, ele fala, e chegando os dias da sua morte. O que ele está ensinando já aqui a Salomão? Salomão, eu sei que talvez você esteja iludido com a coroa, mas entenda que do mesmo jeito que está chegando o meu fim, o seu também chegará. Então, entenda, Daniel, que nós temos que criar nossos filhos para quê? Para que eles não vivam apenas a ilusão do ônus da vida, mas também existe, do bônus, perdão, da vida, mas existe ônus durante essa trajetória que pode interferir diretamente no meu bônus. E a Bíblia diz que com Deus o fim das coisas é melhor que o princípio delas. Então Davi, ele teve erros, percalços, sim, mas ele morre de forma honrada com a esposa, com a sucessão e aconselhamento. Então, entenda, irmãos, talvez você se critique, ou talvez você critique pessoas que talvez tiveram erros graves, sim, mas deixa Deus trabalhar até o fim da história daquela pessoa. Porque são homens de Deus, mulheres de Deus. Se eles quiserem se arrependerem e voltarem para o primeiro amor, essas pessoas, elas têm o que nos ensinar, porque Davi nos ensina até hoje. Olha o que ele fala, então. Eu vou o caminho de todos os mortais. Então, ele está falando para o filho, mais uma vez, de forma direta. Olha, todos os mortais vão passar pela morte. Então, viva consciente disso. O que isso está querendo dizer? Haverá um julgamento espiritual. Haverá um fim daqui e um início lá. Portanto, tenha coragem e seja homem. Nós conversamos no episódio passado, onde o mesmo Davi, quando ele coloca a compreensão na mente de Salomão sobre o seu propósito, é o mesmo pai que agora que vai passar a coroa para o filho, ele começa dando a mesma direção. Tenha coragem e seja homem. Porque sem coragem, Daniel, você não consegue servir a Deus. Sem coragem, Daniel, você não consegue renunciar ao eu. Sem coragem, você não consegue enfrentar as tentações desse mundo. Então, nós precisamos ter coragem para fazer o certo. Ter coragem para obedecer. Ter coragem para perdoar. Ter coragem para se perdoar. Isso aí. E ele vira e fala o seguinte, olha... Deixa eu só... vamos lá. Só para você não perder. No episódio passado, a gente apresentou uma definição de coragem. Então, se por acaso você não assistiu, volta, quando terminar isso aqui, vai lá, clica no episódio passado e assiste, porque ela tem uma definição de coragem que vai te ajudar muito. E ele vira e fala o seguinte, seja homem. Olha só o que ele está querendo dizer. Filho, reino não é lugar para menino. Está falando de maturidade. Exatamente. Nós temos que ter um comportamento maduro para exercer governança. Não existe governança responsável com imaturidade. Porque eu tenho certeza, Daniel, que com toda a sua, vamos dizer assim, que você foi criado dentro da igreja, tudo, na sua imaturidade,
talvez você se expôs a situações que com a maturidade você não se exporia. Com certeza. Eu também. Com certeza. Entendeu? Hoje, quando eu olho para trás e vejo as situações que eu me expus, Aham. entendeu? Por imaturidade, Uhum. hoje, na maturidade, eu jamais me colocaria naquelas Claro, situações. Claro. Então, o que Davi está dando como conselho, então, para o filho? Filho, governo precisa de coragem e maturidade. E mais do que isso, uma referência de postura e imagem. Uhum. Quando você olha, Daniel, e se eu perguntar para você e falar assim, não, me dê exemplos de homens de Deus, você vai ver que tem alguma característica marcante naquelas pessoas.